Hélio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da Ordem Rosa Cruz. A Ordem, ela remonta ao Egito Antigo, por volta de 1350 a.C., quando existiam várias religiões, vários deuses, que adoravam o que eles chamavam do deus Amon. E um grupo pequeno, não satisfeito com aquele tipo de politeísmo, institui uma religião que tinha como visão a possibilidade de um Deus transcendente, que não era o Sol, mas simbolizado pelo Sol. O Sol é a sua maior forma de simbolizá-lo, que é o faraó Akhenaton. Passam a constituir, um pouquinho antes, com Tutmose III, os chamados escolas de mistérios. Eu trouxe até uma gravura, que é a capa de um periódico nosso, se quiser dar um close aqui, mostra uma escola de mistério. Então, o que era uma escola de mistério? Era um grupo de pessoas que tinham uma visão diferente da religião constituída, dos sacerdotes de Amon. Mas você sabe, o clero tinha interesses, porque esse interesse na época recolhiam, tinha uma série de coisas nesse Egito Antigo. E esse conhecimento é migrado para a Grécia, na época clássica, um pouquinho perto do século VI, VII a.C., e as escolas de mistério gregas também, os mistérios eleusianos, órficos, herdam essa influência da sequência daquilo que vinha da tradição egípcia. E isso vai se desenvolvendo, vai passando por várias culturas, até pegar aproximadamente os essênios, com a influência que os essênios e o peso que eles tiveram na nossa civilização atual, a partir do momento que recebem o Mestre Jesus. E depois disso, a ordem permanece como se fosse uma ordem um pouco mais, talvez um pouco mais reservada, após o período cristão, e ela começa a se desenvolver através dos alquimistas nos primeiros 4 séculos da Europa, como a gente conhece hoje. Depois dessa fase dos alquimistas, ela vai ressurgir de forma mais forte a partir do século XVII, sobretudo 1612, 613 e 14, quando ela edita em Paris e na Alemanha alguns manifestos, chamado A Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis e as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, que falam que os Rosa Cruz estão voltando. E de lá para cá, nós tivemos alguns expoentes que são conhecidos até para os acadêmicos, que é o próprio Descartes, o próprio Francis Bacon e outros que nós tivemos durante toda a história, e eles passam a ser aquelas representações que alguns diretores de cinema, de forma talvez um pouco fantasiosa, falaram que estavam associados aos Illuminatis da Europa da época, e depois nós tivemos a ordem atual, que é remanescente dessa tradição, que foi retomada num primeiro momento pelo mestre Kelpius, nos Estados Unidos, em 1600 aproximadamente, e depois agora para o Dr. Harvey Spencer Lewis, que foi o que retomou a ordem a partir de 1909, 1915 nos Estados Unidos. Então a ordem tem esse percurso histórico, ora de maneira mais visível e ora de maneira mais quieta, porque na realidade, Anderson, ela trabalha com ciclos ativos e ciclos passivos. Ou seja, cada 108 anos ela se expõe, ela recebe membros. E durante os outros 108 anos ela fica adormecida e ela retoma. Existe uma razão até astrológica para isso, que se você depois quiser eu posso explicar. Não existe também uma questão do ano? O ano é diferente? Não, o que acontece é o seguinte, existe uma tradição que fala no ano de Platão, 25.960 anos. Se você imaginar esse ano com 25.960 anos, você vê que é o ciclo de 2.160 anos de cada era. A era de peixes, a era de aquário, todas as eras. Se você pegar uma era e dividir por 10 de 216, cada fase de 216 dá um ciclo ativo e um inativo, que dá o 108 e o 108. Então, nós procuramos caminhar de acordo com a movimentação, até mesmo astrológica do mundo. Então, nós temos ativos e inativos. Agora, em 1915, nós tivemos o início de um ciclo. E teremos o término desses 108 anos agora em 2020 e pouco, que dá os 108. Mas não significa que nós vamos encerrar as nossas atividades. Pelo contrário, a ordem está em crescente número de membros sempre participando, não há nenhum tipo de previsão de fechamento da ordem, pelo contrário. Você falou sobre essa questão dos filmes, sobre essa visão deturpada, sobre essa ligação com, sei lá, com coisas malignas. Eu acho importante isso. Como que é a relação tanto da Ordem Rosa Cruz quanto da maçonaria com a igreja? E vocês falaram que essa relação mudou ao longo dos séculos, né? Houve um momento que houve um cisma, como que foi? Posso falar? Claro. Veja bem, esse assunto sempre foi um assunto de interesse de quem está dirigindo a ordem. Eu quero dizer o seguinte, no momento,
sobretudo com a queda do Império Romano lá, alguns historiadores dão 478, com a queda de Roma, os visigodos, ostrogodos e todos os godos entraram. Outros dão o início da Idade Média em 325 no Concílio de Nicéia. Qualquer data que você pegue, esse período em que houve a evangelização europeia, de 1000 anos aproximadamente, tornou a cultura europeia extremamente, vamos dizer assim, católica no sentido romano. E essa característica instituiu o paradigma para que todas as pessoas usassem como referência aquele paradigma. Muito bem, isso começa a mudar quando começa a surgir os princípios de desenvolvimento de uma nova mentalidade, que é o Renascimento. Quando acontece isso, durante todo esse período, sobretudo as mulheres, quando as mulheres eram, por exemplo, solteiras, alguns estudiosos que estudam os séculos XV e XVI, eles falam que a mulher solteira, se tivesse algum desvio, alguma acusação que ela não pudesse se defender de forma muito confiável, muito fidedigna, ela estava sujeita a ser estigmatizada como bruxa. Falando nessa questão da mulher, as mulheres podem participar da Ordem Rosa Cruz, podem participar da maçonaria, como que funciona? Tá. Bem, com relação à maçonaria, tradicionalmente, já há 1000 anos, que não se admite a presença das mulheres na maçonaria. Por quê? Bem, isso tem uma questão histórica, né? Você perguntou sobre a história, né, de cada ordem, e para eu chegar lá eu preciso falar um pouquinho da história. A maçonaria, a ordem maçônica, ela também é herdeira da escola de mistérios, né? Porém, a ela se agrega um outro elemento, que é uma coisa interessante, que vem da própria palavra maçom. Maçom, ele é mason, quer dizer que ele é um pedreiro, certo? Então, o que se associou, o elemento que se agregou à ordem maçônica é justamente essa questão operativa da construção, certo? Então, a gente pode usar como exemplo, por exemplo, durante a época de Roma Antiga, tinha o Collegio Fabrorum, que acompanhava as legiões nas guerras, nos saques, que construía aquilo que o exército destruía. E eles criavam um grupo altamente seletivo, que tinham conhecimentos muito tecnológicos para a época, para poder fazer aquelas construções magníficas de Roma. E o que acontece é que isso também se transportou para a época monástica, né, no século VII, e também foi para a Idade Média, né, quando foram criadas os ofícios, as guildas, né, as corporações de ofício. E o que acontecia? Eram carregadores de pedra, então normalmente não se admitia a presença de mulheres justamente pela atividade em si. E isso foi uma tradição que foi então também transportado também para a modernidade. Porque quando a maçonaria, a partir do momento que ele era operativo, né, ele só tinha integrantes que eram pedreiros, vamos dizer assim, ele passa por um período que se chama especulativo, que foi quando intelectuais, filósofos, herméticos, os nobres começaram a participar da maçonaria porque ele tinha um privilégio que nenhum outro grupo tinha. Primeiro, ele podia se associar livremente sem ser perturbado. Segundo, ele tinha a possibilidade de transitar entre feudos, entre cidades. Ele tinha a possibilidade de, quando ele chegasse, ele ia ser bem cuidado, ia ser recebido. Ele tinha essa segurança de trânsito. Naquela época era uma coisa relevante. E o que aconteceu? As reuniões não eram mais no canteiro de obra, eles eram nas tabernas. E também nas tabernas não se podia ter a mulher, por exemplo, a mulher honesta, entre aspas, né? Ele não podia ser encontrado nas tabernas. E isso aí foi se elevando a um princípio da maçonaria, que era justamente não admitir a presença de mulheres. Mas a maçonaria, ela prestigia muito a mulher, ela valoriza muito a mulher. Eu queria fazer essa pergunta para a Daniela. Daniela, você disse que você estuda, né, essa relação das mulheres com essas sociedades secretas, né? O que você descobriu, por exemplo? Descobri, por exemplo, que em muitas delas, eu acho maravilhosas, eu sou fã, né? Enfim, não só pesquisadora. O ingresso do homem, né, depende muito da posição da mulher, né? Se há reuniões, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, mas há reuniões, né, que são entrevistas para a pessoa, para o homem, no caso, poder ingressar, né? Ele precisa provar que ele é um bom filho,
né? Aí a gente já tem uma figura feminina que é a mãe. Ele precisa provar que ele é bom marido, né? E como isso? Isso vai ser perguntado para sua esposa. Sua esposa tem um papel muito importante. As mulheres na maçonaria, elas trabalham com filantropia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? As mulheres são conhecidas como cunhadas, né? Na maçonaria. E tem um trabalho muito bonito, um trabalho do bem, onde recolhem alimentos, recolhem roupas e ajudam, e sempre estão preocupadas com a questão social e com o seu papel na sociedade, né? Então, como mulher, eu vejo que a mulher ela não participa de algumas coisas porque são coisas masculinas mesmo, coisas onde precisa usar mais a razão, não querendo dizer que a mulher não seja tão racional quanto o homem, mas para nós mulheres a emoção sempre pesa, né, mais. E a mulher tem um papel muito importante, assim, em tudo. Com certeza tem. E eu acho muito bonito essa questão da aprovação da esposa ter que aprovar para, então, o esposo poder ingressar. Ele precisa ser bom filho, ele precisa ser bom marido, bom pai. Isso é muito bonito. E só queria pincelar, porque eu acabei relacionando a religião, né, como disse o nosso amigo, por conta mesmo da religiosidade que está envolvida, né? Mas só para concluir lá o meu raciocínio anterior, eu creio que as sociedades secretas, assim como qualquer outra sociedade, são indivíduos, são pessoas que têm como objetivo algo em comum, tá? E eu fico muito, muito feliz de saber que a maçonaria, que é uma sociedade tão organizada, tão estruturada, né, acolhe, sim, a opinião feminina. Isso me traz muita felicidade. Ok, nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com mais debates sobre as sociedades secretas. Plural volta já.